A gente segue aqui com as notícias de Brasília. Claro, a gente vai ter entrevista importante. A Câmara dos Deputados aprovou no último dia 13, durante uma votação simbólica, o texto base de um projeto de lei que institui o Marco Legal das Ferrovias. Os parlamentares também analisaram 4 destaques que ficaram pendentes. Apenas um foi rejeitado. Destaques, lembrando para vocês, são aquelas propostas de alteração ao texto já aprovado. Com isso, gente, a matéria agora segue para a sanção do presidente Jair Bolsonaro. O objetivo dessa proposta é atrair investimentos privados para o setor ferroviário. E é sobre esse assunto que a gente conversa agora com o André Kuhn, diretor-presidente da Valec Engenharia, Construções e Ferrovias. André, muito bem-vindo à CNN, uma boa tarde. Obrigado, boa tarde a todos. É um assunto muito interessante a gente falar um pouquinho sobre as ferrovias no Brasil. A Valec é uma empresa pública que tem como principal objetivo fomentar o transporte ferroviário, e nós sabemos que o transporte ferroviário é uma necessidade muito grande por parte do agronegócio, por parte da área de mineração, para reduzir o custo do Brasil, tendo em vista que o custo do frete ele é elevado. Mas a gente sabe muito também que, em relação à execução de ferrovias no Brasil, o modelo anterior ao projeto de lei, ele exige muito recurso público. Nós estamos vivenciando um período, por exemplo, o Ministério da Infraestrutura, a qual a empresa Valec é vinculada, ela recebe em torno de 8 bilhões de reais por ano para investir em obras de infraestrutura. A Valec ela tem uma pequena parcela desse valor, em torno de 450 milhões de reais por ano, que é um valor significativamente baixo para atender a crescente demanda de transporte ferroviário. André, a aprovação... A nossa principal obra hoje, a Ferrovia de Integração Oeste-Leste, o custo do quilômetro varia, dependendo do trecho, de 5 a 8 milhões de reais. Excelente. A Priscila Asbeck também está chegando para a gente participar dessa conversa aqui. Priscila, com você. Oi, boa tarde, Daniel. Boa tarde, André. Boa tarde a todos que nos acompanham. André, um dos focos do Marco Legal das Ferrovias é aprimorar o nosso sistema ferroviário, principalmente com foco em cargas, né? Eu queria saber qual que pode ser o impacto em termos de preço de produtos aqui no Brasil, sendo que a gente é muito dependente hoje da malha rodoviária, né? O que isso pode mudar? E se existe alguma previsão também desse Marco Legal trazer avanços em termos de transportes para passageiros, transporte ferroviário para passageiros? Muito boa pergunta. As pessoas, quando falam em transporte ferroviário, fazem essa pergunta aqui para a gente também. Quando é que o transporte de passageiros vai começar? É claro que toda vez que há um investimento privado, o interesse é em ter um retorno financeiro. E se nós observarmos que o transporte ferroviário no Brasil, vamos dizer assim, ele é incipiente em relação a outras partes do mundo, nossa participação no transporte de cargas é em torno de 15%, é claro que os primeiros investimentos vão ocorrer em transporte de carga, até mesmo porque isso aumenta a competitividade do Brasil no transporte de insumos agrícolas e minerais. O que acontece? A partir do momento que eu faço uma concessão tradicional de ferrovias, eu tenho que fazer um investimento público muito grande no início. Eu tenho que executar 80%, 90% de uma obra ferroviária para se tornar atrativo para o privado. E para ele ter um retorno rápido desse empreendimento, ele vai buscar operar aquela ferrovia com transporte de carga que vai dar o retorno para ele. O transporte de passageiros, sem nenhuma, vamos dizer assim, um benefício adicional, ele não é atrativo do ponto de vista econômico. E com o novo Marco Legal, nós vamos ter a possibilidade de, no transporte de passageiros, a gente ter um retorno de receitas acessórias. Por exemplo, a exploração do entorno da ferrovia, dos terminais, para instalação de shoppings, instalações de lojas, de tal forma que a gente consiga não só estimular o transporte de cargas, mas o transporte de passageiros também. André, e dá para falar já, ter uma previsão de quantas ferrovias novas a gente deve ter no Brasil com a aprovação do Marco Legal? E mais, quantos caminhões a gente deve ver a menos nas estradas? Claro que tem toda a preocupação com o emprego de caminhoneiros também, tudo isso ainda precisa ser trabalhado? A expectativa, quando foi assinada a medida provisória, é que nós teríamos em torno de 8 a 10 pedidos de autorizações. O Ministério da Infraestrutura já recebeu 49 autorizações, totalizando em torno de 13 mil quilômetros de ferrovia.
Toda essa execução de obras vai gerar em torno de 165 bilhões de investimento privado em construção de ferrovias. Qual seria o prazo para a conclusão desses empreendimentos? A legislação prevê que, em no máximo 10 anos, essas autorizatárias, para manterem a autorização, elas têm que colocar em operação essas ferrovias. Então, a nossa expectativa, né, mesmo que todas as autorizações não vão adiante, nós vamos ter um investimento significativo, inicialmente na execução, na construção dessas ferrovias, que demora um certo tempo. Só para ter uma ideia, o licenciamento ambiental, a elaboração dos projetos de engenharia gira em torno de 2, 3 anos. A execução desses trechos vai girar em torno de 3, 4 anos. Então, nossa expectativa é que, em 10 anos, nós teremos uma ampliação significativa da malha ferroviária já em operação. André, uma das questões aí previstas pelo marco legal é que exista uma regulação, né? Então, para autorização dessas ferrovias privadas. Como que vai funcionar essa regulação? A gente sabe que tem muitos especialistas que dizem que as privatizações são muito favoráveis, contanto que exista uma regulação bem feita, né? E esse é um ponto que é muito falho no nosso país, né? Às vezes a privatização acontece, mas depois a atuação da agência reguladora deixa a desejar. Como que vai acontecer essa regulação? E você falou dessa questão ambiental, né? Seria um dos pontos mais críticos relacionados a isso, a regulação que vai acontecer futuramente? A gente não pode esquecer que qualquer empreendimento no país, seja público ou privado, eu tenho que atender às normas ambientais vigentes. No Brasil, para a gente executar um empreendimento que cause impacto ambiental, eu tenho que ter licença prévia, quer dizer, aquela licença que me permite a elaboração dos projetos, onde eu vou definir as condicionantes ambientais. Nós temos a licença de instalação, que permite o início da execução das obras, e depois do empreendimento pronto, quando ele vai ser colocado em operação, eu tenho que ter a licença de operação, que deve ser mantida durante todo o período de operação, no caso específico da operação de uma ferrovia. Então, a questão ambiental, independe de ser um empreendimento privado ou público, eu tenho que obedecer à legislação vigente. O papel da agência reguladora ela continua o mesmo, a NTT ela vai continuar atuando na regulação do transporte ferroviário, mesmo após as autorizações. E a legislação permite uma autorregulação por parte dos autorizatários também. Isso é uma inovação que vai permitir, vamos dizer assim, uma evolução mais rápida, um tratamento de pendências entre as autorizatárias de uma forma mais ágil. Mas lembrando que a NTT continua com seu papel de agência reguladora. André Kuhn, diretor-presidente da Valec Engenharia, Construções e Ferrovias, muito obrigado pela entrevista aqui na CNN. Eu que agradeço, a gente está sempre à disposição para qualquer esclarecimento. Um abraço a todos.